Continuando aqui a minha série de vídeos sobre livros, sobre o famoso impeachment da Dilma, né? Desta vez a gente vai ler um livro que é mais especificamente sobre como funcionava a corrupção da Petrobras, já que o nome dela estava no meio. Petroladrões. Esse livro aqui, ele é muito técnico, tá? Não digo isso em sentido de palavreado difícil, mas ó, ele não tem imagens, nem mesmo no final. A única imagem que você vai encontrar é do autor do livro, no finalzinho do livro, né? Que ele sempre põe o rostinho deles para todo mundo ver, né? Pera aí que eu tô fazendo isso com uma mão. No caso, fora a capa, né? Mas assim, eu percebi um erro ortográfico até um pouco engraçado aqui no livro. Olha, quando uma palavra não cabe até o fim da linha, a gente faz um tracinho e ela continua na outra linha, né? E uma regra, quando é dois R's ou dois S's, os dois S's ou os dois R's nunca podem ficar juntos. Carro, por exemplo, o primeiro R fica na linha de cima e o segundo R na de baixo, né? E o que eu estava vendo aqui, quando a palavra Rousseff, que é dois S's, eles deixaram o dois S's junto, mano. Eu achei meio bizarro esse erro ortográfico, né? Mas não vamos falar de português, vamos falar aqui do conteúdo do livro, tá? Olha, esse livro aqui, ele cita cada deputado, cada senador que está envolvido no esquema da Petrobras, tá? E outras empresas relacionadas, como a Angra 3, a Odebrecht e etc, né? O livro tenta explicar de forma cronológica o que cada deputado em questão fazia, do Cunha ao Romero Jucá, etc. Claro, não era só do PT, PSDB, PMDB, PP, dentre outros, né? Mas a maioria eram, na verdade, eram de todas as alas, né? Porque se não me engano, o PP é de direita. O PT, o PMDB, esquerda e centro, você vê aqui, né, que não era um esquema de corrupção particular ou isolado. Era algo estruturado, né? Para você ter uma ideia, a Odebrecht tinha uma espécie de departamento de propina, que oficialmente o nome era Setor de Operações Estruturadas. Propina. Olha, como é que funcionava isso? Eles funcionavam como uma espécie de banco clandestino, né? Eles tinham um sistema de contabilidade paralelo, né, que tinha até um próprio sistema financeiro. E como é que funcionava? Eles ficavam captando recursos, ou seja, desviando de forma bilionária para distribuir em campanhas de gente do PT, PMDB, PP, PSDB, base aliada e supostamente rival, né? Porque assim, pra você ter uma ideia, na campanha da Dilma em 2014, ela recebeu de fora 53 milhões e o Aécio 19 milhões. Então os dois, em teoria, eram inimigos, mas na prática eles eram favorecidos pela mesma empreiteira, né? Com preferência pela Dilma, porque era dobro de 19, 38, mais do que o dobro ela recebia do que o Aécio, não que ele não estivesse envolvido, né? Lembrando que o Aécio depois virou senador. Mas continuando aqui, olha, e assim, para você ter uma noção, 26 milhões foram desviados para a CUT, supostamente para eles fazerem cursos. Aí que tá, a CUT não é um sindicato que é pró-Lula, né? Você vê que eles tentam institucionalizar isso como se fosse uma coisa normal. Recentemente, né, foi aberto cursos de medicina, que é um dos cursos mais caros, pra gente do MST. Eu fico pensando assim, mano, se os caras trabalham com terra, por que aqui não dá alguma coisa de tipo relacionado à agronomia para eles? Se fosse direito, eu já não ia entender, porque não faz sentido nenhum você pagar curso para alguém que é de um sindicato ou movimento que é seu aliado, né? Porque individualmente cada um deles tem que pagar as próprias coisas, né? Mas independente de ser agronomia, direito ou medicina. Na época, foi simplesmente dado na cara dura para a CUT, supostamente para eles fazerem cursos, né? Aí que tá. Os três principais coisas relacionadas aqui eram empreiteiras, diretores da Petrobras e, é claro, políticos, né? Os três juntos eram relacionados, era assim, negociado de quanto é que cada um receberia, né?
E o que eles faziam? Eles aumentavam o imposto, supostamente para ter mais investimento nas áreas públicas, supostamente mais investimento nas estatais. Então, sobrava dinheiro que sempre era direcionado a tais políticos. Né? Todos eles aqui são citados, tá? Listados no livro da Petroladrões. Então, para você ter uma noção, a Petrobras passou a valer 7 vezes menos. Antes, ela tinha um capital estimado de 737 bilhões e desceu para 127 bilhões, para você ter noção. E a Dilma era diretora do Conselho Administrativo da Petrobras, para você ter uma noção, né? Ela não foi escolhida à toa pelo Lula como sucessora. Se bem que o próprio Lula estava arrependido dele mesmo não poder concorrer em 2014, ter deixado a Dilma para isso. Porque até ele estava brigado com a Dilma, porque ela é burra. Mas continuando, né? Olha, como funcionava esse esquema de faturamento? Olha, depois que eles recebiam o dinheiro, esses deputados eles acabavam se tornando CEOs. Porque eles ganhavam tipo. Ao todo, foi mandado para deputados aproximadamente 1 bilhão 400 milhões. E eles compravam empresas menores. Né? Então eles se tornaram milionários do nada, considerando que isso foi dividido. Olha, a Odebrecht, ela comprava empresas menores ela mesma para manter um faturamento a longo prazo, porque essas empresas dão lucro também. Ou seja, o cara se tornava CEO de várias, os caras se tornavam o CEO de várias empresas menores, né? E mantinha esse esquema. Usa dinheiro público mesmo, dá para alguém, ele compra alguma empresa e aí ele estranhamente é CEO de um monte de empresa do nada. Porque ele tem dinheiro para comprar. Mas de onde veio esse dinheiro? Foi trabalhando ou foi roubando? Foi roubando. Para você ter uma noção, eles chegaram até a comprar um banco, o Austrian Bank, para facilitar as transações deles, um banco da Áustria. Né? E quanto mais você aumentava esse faturamento, quanto mais você aumentava a burocracia para obras, como por exemplo da Copa do Mundo, você lembra, né, que aquele estádio do Corinthians, entre outros, eles estavam demorando muito para ser entregues e eles sempre estavam atrasando o prazo de entrega. Por quê? Porque era de propósito, para você receber mais dinheiro, ter mais sobra e ser desviado. Você sabia que se você é diretor de uma escola e você administra ela, o dinheiro que sobra das suas contas, né? Tipo, você vai investir em comprar material escolar no kit, vai investir em comprar carteira, vai pagar as contas da escola. Se sobrar 20 centavos, você tem que devolver esses 20 centavos, o diretor da escola. Toda estatal funciona do mesmo jeito. Aí que tá. Mas se for só 1% na casa de bilhões, é muito. E era mais ou menos assim que funcionava o esquema. Eles ficavam multiplicando isso para ter superfaturamento através de atrasos. Não, vamos atrasar um pouco mais o esquema de entrega. E viravam obras faraônicas, né? Obra faraônica é uma coisa que nunca é entregue. Isso era a corrupção era sistemática, não era por acaso, né? Então, assim, contratos fictícios, contas no exterior, bens de luxo, era o que os diretores, os políticos recebiam. O que é um contrato fictício? Contrato fictício, tipo uma empresa fantasma, é assim, é uma empresa de fachada. Ela não existe, ela não exerce nada, mas você recebe uma conta falsa e diz que ela realmente está fazendo alguma coisa. Olha, vamos inventar aqui um exemplo. Olha, essa refinaria aqui faz tal coisa. Talvez tenha realmente um prédio, mas em prática aquele prédio não serve para nada. Ele está ali dizendo que você que está recebendo recurso e está fazendo obra. E aí você paga os caras da Receita para realmente confirmarem que estão fazendo obra, mas não estão fazendo nada. Realmente eles não estão exercendo. Ou seja, você consegue dinheiro infinito. E é por isso que eles ficavam aumentando imposto e investimento nessas estatais. Para poder ficar sobrando o dinheiro, entre aspas, para ser distribuído e manter aquela base aliada e supostamente opositora. O famoso centrão. Como funciona o centrão na política?
eles votam no que é conveniente, não algo que realmente pode ajudar o país. Eles se mantêm na cola de quem parece estar na frente, porque isso beneficia eles. Mano, por isso que eu fui gravar o vídeo já com uma camiseta escrita inimigo do Estado. Cara, não tem nada mais criminoso do que o próprio Estado, cara. Se não existisse corrupção, independente do imposto ser alto, essas estatais poderiam muito bem funcionar e tudo poderia estar em ordem. Mas a corrupção aqui foi institucionalizada praticamente. Ela foi... Era um esquema, não chega a ser mais do que um esquema. Era um sistema, praticamente, né? Olha, a Dilma como presidenta do Conselho da Petrobras, né, administrativo, a Petrobras, né, é dita que ela passou por uma espécie de privatização branca. O que é uma privatização branca? Em teoria, pertence ao Estado. Em teoria, é para o povo. Mas, em prática, ela pertence a alguém, no caso, aqueles diretores, e, em prática, está só favorecendo alguém específico. Ou seja, não é do Estado de fato. É de alguém específico, no caso dessa base. Por isso que chamaram isso aqui de privatização branca. Bom, tem alguma coisa aqui que eu não falei? Olha, 444 milhões em empresas de fachada disso aqui que eu falei. Agora, eu te respondo assim, mano, você não consegue 8 mil reais para você dar para uma escola, material escolar, computador, você não consegue 8 mil reais para você dar o próprio estado da uniforme, se bem que eu sou contra o uniforme escolar, acho que cada um tem que se vestir do jeito que quer, você não consegue nada disso. Falta dinheiro para sabão normal, álcool e gel em hospital. Tem hospital que simplesmente não atende porque não tem espaço para mais médico. Você não tem nada disso. E olha onde foi o dinheiro. O livro aqui, ele especifica aqui, mano. 700 bilhões, 43 bilhões, 19 milhões. Cara, a cada milhões, mano, é tudo nosso dinheiro. Isso aqui não era brincadeira. Olha, quanto mais você burocratizava, o próprio Instituto Lula, né? Ele era, a Bancop, né? Era feito para corrupção. Como funcionava o Instituto Lula? Você vai precisar que o Lula faça discurso em tal lugar. Então ele vai precisar de um palanque. Então você reserva aquele lugar, constrói uma coisa naquele lugar para o Lula discursar por um dia. O Lula vai lá. Não, peraí, não está suficiente. Vamos atrasar um pouco mais. Então eles fazem mais uma reforma. Tudo isso o Lula fala tipo meia hora. Depois volta e tudo é recolhido. E aí que tá, eles atrasavam isso e tinha burocracia justamente porque a cada pedaço da burocracia mais dinheiro era desviado. Então, tipo assim, vamos estudar a região, a gente precisa de dinheiro para isso. Vamos escolher a região, a gente vai precisar de dinheiro para isso, que precisa do conselho e da aprovação. Vamos fixar o contrato, então vamos adiar mais. Vamos construir, vamos adiar mais. Vamos atrasar, vamos adiar mais. E aí ficavam num esquema desses. Né? Então, assim, essa central de funcionários, administradores, é o que a gente tanto chama de doleiro. Então, cara, assim, você pode perceber que não era só o PT que era uma entidade corrupta. PT é só o partido do Lula e da Dilma. Um partido que já é 100% corrupto. Agora, o PSDB, o MDB, o PP, todo mundo aqui que estava no meio, todo mundo fazia parte. Só começou a partir do PT. Mas de resto, cada um deles escolhia o que fazia. Né? Então, assim, a leitura de hoje, Petroladrões, foi um livro que eu gostei bastante, tá? Eu lembro que no último vídeo que eu gravei sobre os 10 anos de impeachment da Dilma, teve um petista que comentou um monte de coisa no meu vídeo, né? Então eu vou deixar ele um pouco feliz, já que ele gosta de falar. E o próximo livro aqui que eu vou ler vai ser a biografia da Dona Dilma. A vida quer é coragem, a trajetória de Dilma Rousseff. Para deixar ele um pouquinho feliz e ver como é o que o Ricardo Batista Amaral fala na perspectiva de um petista que quer que foi tudo isso. Eu li aqui o Tchau Querida, que o Eduardo Cunha escreveu, para dizer como foi o processo de impeachment da Dilma e o porquê, na verdade, ele é inocente de tudo.
Li aqui o Petroladrões, que é para você entender a corrupção. Agora a gente vai ler aqui o livro da Dilma. E depois eu vou ler o livro do Sérgio Moro e depois o do MBL. Eu espero que você tenha gostado aqui do vídeo. Um forte abraço para você.